Sanapica babanda bom de tiquiricapiribum. Tirigariticariticum. É o chá da madrinha. Uau! Olá, bucinhers! Ligadinhas no chá da madrinha. Vocês estão gostando? Deixa aí nos comentários se tá gostando. Sugere um tema se quiser, quer trocar uma ideia. Não esquece também, ó, de avaliar o nosso podcast, por favor. Isso é muito importante pra nós. Gente, tentei setar uma luz aqui, mas ela tá de caô comigo. O controle dela não quer funcionar. E aí fica mudando a luz, essa aqui. Finge que não estão reparando. Tá incomodando vocês? Eu já não tô vendo nada, porque é tanta luz aqui no meu setup. Gente, seguinte. Pra essa semana, o Chá da Madrinha, vou trazer um tema relacionamentos. De Pepe cansada a aberta. Aberta a me relacionar. Veja só, veja bem. Gente, pra quem me conheceu na net, no Pepe Cansada, foi uma época que eu estava no auge da minha solteirice. A minha solteirice durou aí uns 7 anos. E virou meio que um grande tema da minha vida, das minhas redes, até de trabalho, assim. Eu quase virei um objeto de pesquisa. De mim para mim mesma. Nossa, meu óculos tá imundo, peraí. E vocês me ouvindo? Carai, quebrei a lente, véi. De mim pra mim mesma, eu virei um grande objeto de pesquisa de tão caótico que acabou sendo, sabe, esse período de solteirice. Aprendi muito? Aprendi. Mas precisava? Quem faz o palhaço sorrir, não é mesmo? Quem faz a madrinha sorrir? Essa é a grande questão que não quer calar, né? Porque a gente até pode ser... Através das minhas experiências, eu acabei virando muito boa em dar conselho. Muito mesmo. Agora, viver tudo o que eu falava, aí eu tinha que passar pela merda, né? Pra contar pra vocês. Ai, foi puxado, gente. Ó, então, pega teu cafezinho, que hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Sobre o que eu aprendi nesses 7 anos de solteirice e de como tá sendo voltar a me relacionar. 7 anos depois, a estar num namoro, na instituição namoro. 7 anos depois, gente, aberta a me relacionar, assim como o meu nome mesmo diz. Chá da madrinha. Sempre com café ou água com gás. Gente, esse cafezinho, quando eu pego promoção dele, não tem pra ninguém. Então vamos lá. Quando eu comecei o Pepe Cansada, eu já estava há uns 3 anos solteira. O Pepe Cansada era um podcast que falava sobre a exaustão da mulher ao se relacionar com homens. Em diferentes escalas, né? E essa exaustão ali do patriarcado, né? Down the patriarchy. I don't know how to say that, but... Era um podcast comigo, com a Bela Reis e a Thaís Odelli. Inclusive, muitas saudades. Se você lembra do podcast e gostaria de um comeback, quem sabe, deixa aí nos comentários. E nessa época, muitos dos temas eram, de fato, relacionamentos, né? Daí, desde... A gente fez uma temporada sobre tipos de relacionamento. Não monogamia, trisal. A gente entrevistou famílias não monogâmicas, que tinham criança, tinham filhos, né? Na dinâmica familiar. E foi muito interessante. E aí também tiveram uns episódios sobre sexting, ghosting, todos esses termos que na época eram muito novos. E eu vivi todos eles na pele. Então, e nesse período eu tinha me separado de um relacionamento que eu morei junto. Tava começando ali a trabalhar com internet e a explorar esse lado, né, sexual. Não que eu não tenha explorado antes, mas é diferente quando você mora sozinha, na cidade grande. Eu na adolescência, eu tive meu primeiro namorado com 15 anos. Ele tinha 18. Meu pai odiava. E aí eu namorei dos 15 aos 16. Aí fiquei muito piranhona dos 16 aos 18. Daí vim pra São Paulo, me mudei pra São Paulo com 18. E no meu primeiro ano de faculdade comecei a namorar um cara mais velho também, que tava saindo da faculdade, eu tava entrando. Que foi um podre, um horroroso, tóxico, fudeu com a minha cabeça. Foi depois dele que eu tive crise de pânico. Ele gongava minha roupa, tava muito curta, o batom, o jeito que eu abraçava meus amigos, a minha risada que era muito alta. Era esse estilinho de bofe. Nossa, foi muito ruim. E aí, quando eu terminei com ele, eu fiquei 6 meses solteira, comecei a namorar e logo fui morar junto. E foi incrível, mas passei por uns BO, assim, sabe? Porque meu ex teve um câncer, a gente passou por isso junto. Foi minha primeira vez morando com alguém. E aí, tinha uma coisa da dinâmica de casal, assim, divisão de tarefas, ou a questão financeira, de um ganhar mais, outro ganhar menos, e aí um tá num período diferente da vida do outro.
os interesses muitas vezes não são os mesmos. Do tipo, como você não tem R$ 500 a mais pra ajudar no aluguel e tem pra comprar drogas? Pra fumar droga tu tem, né? E aí eu vivia assim, né? Era muito nova, velho. Tinha, sei lá, uns 24 anos. É outro mindset, sei lá, outra cabeça. E aí, quando eu saí dessa relação, foi super difícil sair, porque ele era um cara muito massa, tipo, muito legal. A gente se dava muito bem, então foi muito complexo. Deixar algo bom ir, mas porque não tava me satisfazendo. E eu lembro muito de, naquela época, eu pensei assim, nossa, estou começando a trabalhar na área que eu sempre sonhei, que era com TV, fazendo produção de TV. Moro num lugar legal, com um cara legal, a gente se dá bem, tipo, a gente tem amigos em comum, sabe? Tá tudo muito bom. Mas eu não estou feliz. E aí, às vezes, ele ia falar... sabe, uma coisa muito idiota, mas ele ia preencher uns formulários, assim, igual você preencher formulário de site, um site X. Aí vai preencher lá o cadastro e você bota status, solteiro. Ele botava casado. E aí isso me incomodava muito também, me deixava perturbada. E quando o relacionamento foi degringolando, eu comecei a sentir muito tesão por outras pessoas. A gente tentou um formato de relacionamento aberto uma época. E aí, nessas do relacionamento aberto, ele se apaixonou por uma menina. Se apaixonou não, é muito forte, cancela. Se apaixonou. Na época do relacionamento aberto, tava tudo muito bem. Até um momento, a gente tinha rotinas de trabalho muito diferentes. Mas aí teve um momento que a gente vivia rotinas muito diferentes. Ele trabalhava em hotel, de madrugada, de noite, tipo um bar, restaurante, e eu trabalhava com produção. Saía super cedo, voltava tarde, quando eu voltava ele já não tava em casa. Aí, não é que ele quis ficar com uma garota do trabalho dele? Aí eu falei, você está muito louco, né? Tu passa mais tempo com ela do que comigo. Então foram várias conversas, várias coisas à prova. Foi muito bom. Cresci, evoluí, amadureci, foi TDB. E nesse término, que foi super empurrado com a barriga, eu comecei a sentir muito tesão, assim, por outras pessoas e querer ficar com outras pessoas, explorar coisas novas. E eu explorei, e eu vivi. Inclusive, foi um momento, assim, em que me relacionei com mulheres. Foi um momento de muito entre-sai em casa. E foi bom, sabe? Foi bom. Eu vivi ali o luto. Acho que eu sempre respeitei muito o luto das relações. E aí depois, bora viver. E sempre fui aberta mesmo às relações. Só que eu comecei a quebrar muito a cara. Tipo, muito mesmo. De viver todas aquelas situações que a gente passa e vê hoje em dia, sabe? Assim, do ghosting excessivo, esses mansplaining do caralho, o esquerdomacho, o hétero top. Eu não sei se não me dava conta, eles estavam por aí, né? Eles estavam por aí, mas de repente eles apareceram na minha vida. Todos eles de bando, assim. E foi doido, porque eu experimentei realmente de tudo. Eu fui pela seara completa. Aí eu tenho uma parada, né, de quando começa a dar muitas coisas erradas com relação ao amor romântico, de falarem assim pra você. Mas é porque essa área de trabalho só tem gente tóxica mesmo, tem que mudar de área. Aí, beleza, tava ficando com a galera do audiovisual, aí do nada, então... vou pra um economista. Vou pra um músico. Vou aqui pra uma empreendedora. Tudo a mesma merda. Tudo a mesma merda. Ou será que não sou eu que também não sei exatamente como conduzir? Só sei que as minhas histórias de amor, sim, eu realmente fui desde, sei lá, ficar com um cara que me pediu dinheiro emprestado pro aluguel, até ficar com a minha primeira paixão da vida, depois de adulta. Tipo, eu ficava com um cara, eu fui apaixonada por um cara quando eu tinha 14 anos, e a gente se reencontrou depois de adulta, durante esse período. Aí eu fiquei com ele, e foi péssimo, assim. Ele deixou uma camisinha dentro de mim, que eu fui descobrir 2 semanas depois, porque eu menstruei. Sendo que eu tinha perguntado onde estava a outra camisinha, e ele disse que tinha jogado fora, e não tinha, entendeu? Assim, muito puxado. Desde caras também que eu ficava e aí não me contavam que estavam ainda com a ex. Falavam que tinham terminado e depois no dia seguinte tava postando coisa com a ex. Ou aquele clássico de, eu não quero namorar agora, eu não tô me sentindo pronta, não tô me sentindo pronto. Dá 2 dias a pessoa tá namorando. E isso aí, ó, passei de monte. E eu fui ficando meio calejada ao longo dos anos, sabe? Desses 7 anos. Eu fui ficando fechada mesmo. Tudo que eu olhava e via como uma red flag ou algo que eu não gostasse, eu já, não é pra mim. Não é pra mim, não quero, melhor parar por aqui. E é doido, né? Assim, eu fiquei muito tempo nesse período de não
não quero, vou parar por aqui. Até que eu cheguei no momento de não quero me relacionar com ninguém. Vou se libertar. Celibatar. Eu tenho até um episódio aqui sobre o celiberta, que é o celibato da Berta. Então, eu entrei nessas de, não, tá, eu não quero... Ai, não quero me envolver. E nessas de não querer me envolver, foi muito bom, porque eu, como uma mulher culta, comecei a ler Bell Hooks e Tudo Sobre Amor, e sobre não centralizar a sua vida inteira no amor romântico. E me fez tão bem. Por quê? Porque a gente sabe a pressão que é escrota de, se você não tá com alguém, parece... Daí vamos para Valesca Casanello, né? Parece que você não tá valorizada, não é porque ninguém te quer, é porque... É porque tem algo de errado com você. Eu vi até um post hoje da Clara Novaes falando sobre isso, Ela fez um post, eu tenho 35 anos e eu nunca namorei. E o quanto eu sinto, muitas vezes já senti de, tipo, tem algo errado comigo. E eu entrei nesse fluxo de pensamento também, de tem algo errado comigo. E aí, como mulheres, né, e como a instituição, a gente já joga, eu pelo menos jogava direto pra mim, pra minha questão com o meu distúrbio de imagem, minha questão com o meu transtorno alimentar, daí botava pro meu intelecto, que eu não era boa o suficiente. Ou seja, jogava toda a carga. E essa é a primeira coisa que a gente faz, né? E quando eu descentralizei... e uma outra coisa também que é muito irritante quando você tá muito tempo solteira é que todo mundo da sua família, seus amigos, também te olham e te ficam meio... O tiozinho, o tio do pavê, que vira e fica assim... não tá namorando? Ai, coitada, né? Não arruma ninguém. E os namoradinhos? E daí todo encontro de família é a mesma palhaçada. E até de gente que você gosta, às vezes, gente que é próxima, tipo, te chamando de encalhada, E o problema não é falar, não, encalhada, mas num tom de desmerecer, sabe? De botar você pra baixo. Mas será? Será que é botar pra baixo mesmo? E aí, na hora que eu falei, tá, eu não preciso disso, vou focar a porra da minha energia em outras coisas. Porque, não vou mentir, gostoso amar, né? É muito bom estar apaixonado e sentir tudo aquilo. Eu sempre gostei daquele lance da paixão, de paixão intensa, e daí chora, daí a borboleta, a ansiedade, aquela loucura. E quando eu entrei nessas do celibato, e quando eu voltei a me relacionar, e com a pessoa que eu tô hoje, eu não senti essa ansiedade, eu não senti a loucura. Tanto que eu até questionei pra minha terapeuta, eu falei assim, acho que eu não estou apaixonada, eu acho que não tô sentindo ansiedade. Não tô, sabe? Ó que doida. Mas eu acho que a gente colocou nesse lugar, né, ou se apaixonar, ou essa é a pessoa certa. A gente, querendo ou não, vinculou com algo difícil, algo complicado, algo que te dá aquele frio na barriga. E aí você não sabe o que vai acontecer, ou como a pessoa vai reagir no outro dia, como ela vai estar no outro dia. Aí vem um carnaval e aí, putz, a gente vai ter que parar de ficar por causa do carnaval. Não, mas aí é fim de ano. Aí fim de ano não dá. Então viver com esse medo e com essa angústia constante de não poder construir algo, ou seguir com algo, por isso. E viver angustiado. A gente se acostumou a viver angustiado nas relações, assim. E eu não vivi isso, né? Eu fui, no meu atual relacionamento, a gente foi construindo uma relação aos poucos, assim, e eu acho que comunicando muito também o que não funcionava, o que não tava ali satisfeito. Inclusive, gente, ganhei de aniversário do meu amor uma máquina de fazer água com gás. Eu amo que eu tô falando e o negócio tá aqui. Ganhei de nível do meu amor uma máquina de fazer água com gás, que eu sou assim, viciada há anos. Como é bom molhar as palavras. Mas eu fui construindo com ele essa relação que a gente tem hoje. E a base de algumas conversas difíceis, ou de tipo, mano, eu não gosto disso. Um diálogo muito aberto e sem uma grande expectativa, eu acho, da pessoa vir perfeita, sabe? Do tipo... Não sei se vocês têm isso, às vezes, com os amigos, com as amigas de vocês, de... não, porque... usa sapatênis, nada a ver, eu não gosto. Porque eu ouvi tal música, porque o cabelo é assim, sabe? Isso a gente acaba brecando, às vezes eu pelo menos fazia muito isso. Comecei a brecar várias coisas por esses detalhes. Ou até indo pra um lugar mais profundo. De, putz, demorou muito pra me responder. Ou tem uma comunicação que é um pouco diferente da minha nas redes sociais. Tipo, sei lá, no WhatsApp ou no Instagram, no TikTok, sei lá. Aquela relaçãozinha de DM. Nem todo mundo tem, às vezes, a nossa... Nem todo mundo é cronicamente online. Essa é a verdade. Mas nem todo mundo, às vezes, tem nossa dinâmica. E, às vezes, a pessoa é de um jeito
no WhatsApp e aí pessoalmente é de outro e constrói de outro jeito, sabe? Acho que ficar se apegando a essas coisinhas acabou deixando a gente muito totoquinha. E com o meu amor, eu não me apeguei a essas coisas. Eu fui só... Eu tô com uma mosquinha de fruta aqui em casa que ela não sai por nada. Eu fiz até uma armadilha pra ela, que eu acho que é... Que nojeira, né? Perdão. Mas é a realidade. Então, eu acho que quando eu parei de me apegar a essas coisas e me apegar ao lance da pessoa perfeita, tinha também uns lances de... Ai, anota todas as características que você deseja numa pessoa amada que ela vai vir. Ela não vai vir. Ela não vai vir pronta. Não existe relação sem construção. Não existe. Não existe sem pontuar as coisas que você gosta ou que você não gosta. Não existe se você não der a liberdade de conhecer o mundo do outro. E quem sabe até se apaixonar pouco a pouco pelo mundo do outro, tá ligado? Coisas que às vezes não faziam sentido pra você, mas aí você começa a admirar na outra pessoa. E você olha assim, poxa. Às vezes até com relação ao estilo da pessoa ou as músicas. Não estou falando de ideais. Não estou falando de ideais e de valores, que daí são outras coisas que isso é intolerável. Que daí já fica complexo. Então, acho que nesse momento que eu saí do celibato, descentralizei o amor romântico e eu foquei toda a minha libido. Eu até falei com a minha ginecologista na época, eu falei assim, eu não tô sentindo libido. Será que tá tudo bem? Nesse período de celibato eu não tô sentindo nada. Estou morta por dentro. Aí a minha ginecologista virou e falou assim, claro, linda, olha a quantidade de coisa que tá acontecendo na sua vida. Tem espaço? Não tem. Tá concentrando em outras coisas. Verdade. E me fez tão bem. Mas tão bem. Então, quando eu voltei a me relacionar, e aí eu me relacionei com algumas pessoas assim, o clássico boy lixo, eles seguiram aparecendo na minha vida. Mas era como eu não deixava eles acessarem um lugar que eu não queria. E beleza, então vamos tentar construir aqui, mas, tem um ponto aqui que já não dá mais. Então eu comecei a ficar, né, com o meu amorzinho, enquanto eu ainda tava ficando com outras pessoas e ele também. E acho que ir construindo, estar aberta à construção, sem expectativa, sem idealização, foi a melhor coisa que me aconteceu. Virar pra minha terapeuta e falar assim, mas será que eu estou apaixonada? E hoje em dia, eu viro e eu falo, meu Deus, eu tô muito apaixonada, porque eu fui me apaixonando aos poucos e construindo, e eu fui me apaixonando pelo que a gente construiu, sabe? Do que a gente acabou virando, assim. E tendo uma unidade, e essa é a parte que eu mais amo, de cada um tem muito a sua vida, seu espaço. Cada um admira muito o que o outro é. Respeita muito o limite do outro. E meio que é tipo, ou soma ou some. É meio nessas, tá ligado? Tá ligado? Tô parecendo a Letícia Colin na novela nova. Que você individualmente é maravilhoso, mas quando tá junto é tão bom quanto, mas assim, eu tenho segurança ali. Eu confio naquela pessoa. Eu confio que a gente não quer magoar um ao outro. Eu confio que a gente quer construir e consolidar algo legal. Isso me dá uma tranquilidade, uma paz de espírito. Eu acho que o que eu sinto hoje em dia é paz numa relação. Ela não é a centralidade da minha vida. Ela é uma parte muito importante e que eu amo da minha vida. Mas ela não é a centralidade. E isso fez toda a diferença pra me abrir. De verdade, assim. Mandando a real pra vocês. Não tô falando que é uma receita mágica, nem nada, contando do meu processo. Mas é que, porra, né? Foram 7 anos. Gente, assim, deixa eu mostrar pra vocês. Eu escrevi um e-book. Meus casos amorosos. Posso até... Chapação. Hein? Umas coisas estranhas. Gente, olha as coisas. Vou ler pra vocês os títulos. Caraca, olha que loba. Meu primeiro amor. Minha primeira cilada. Menino lá da camisinha. Meio emo, meio pate. O ano era 2008, eu tinha 14 anos. Tinha acabado de mudar de colégio. Passava uma transição de emo-core pra patricinha. Tá, um meio termo. No auge da minha paixão por Strokes, eu avistei ele com a super banda Cover. Ele era o cantor e se tornaria o meu próprio Julian Casablancas. Ai, sabe, honestamente, era óbvio que essa história ia ser ruim, mas quem diria que ele ia deixar uma camisinha, né, dentro de mim? Aí, gente, calma lá que tem pior. Aquela tarde em Taubaté, Texas. Ó, só a galera do Vale do Paraíba online, hein? Calma lá. Ai, gente, não tem todas aqui? Bom, são 16 capítulos só de SOS. Foi isso que eu rendi nos meus 7 anos de solteira. Mas, gente, acho que eu queria passar pra vocês hoje, nesse episódio do chá, o chá que eu queria te dar, era esse, assim, de descentralizar, né, o amor romântico, que é uma coisa que a gente já fala há muito tempo.
mas de tirar essa expectativa e essa idealização também do amor vir pronto, sabe? De uma relação vir pronta, ela não vai vir pronta. E tem uma beleza tão grande. Ai, gente, tenho planejamento financeiro em 30 minutos, credo. Odeio reunião financeira, assim, é a maior treva da minha vida. Ai, droga, perdi o fio da meada. Ah, sim. E eu acho que, de verdade, uma das coisas mais lindas que tem é você ir construindo uma relação, sabe? E ir se apaixonando, assim, aos poucos pela pessoa e pela relação que vocês estão construindo. É lindo demais. E retomando um pouco do que eu falei no primeiro episódio do chá, estar num relacionamento é, de novo, voltar pro improviso e trabalhar com sim ali do improviso, sabe? Do momento. Reaprender a entender os espaços, os limites, as expectativas ou não, e as vulnerabilidades, né? E aceitar que o outro, assim como eu, também é uma obra em construção. Eu sou cute. E esse foi o chá da madrinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado de tomar esse chá comigo, esse café, essa água com gás comigo. Não esquece de deixar os seus comentários, não esquece de avaliar o nosso podcast. E se você quiser ler o meu livro, o link tá aqui na descrição. É um e-book super baratinho do Esquilo, tá? É facinho de acessar e é R$ 9,90. Espero que tenha te inspirado de alguma forma. Eu sei que estamos vivendo tempos árduos quando se trata de relacionamentos e sei porque vivi. Eu estava lá. E tem sido muito bom finalmente estar numa relação que não é o centro de tudo e que me deixa tranquila. Um beijo e até a próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo chá!